Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom tê-los aqui comigo. Johnny falando com vocês do canal Prefiro Renko Trader. Uma grande satisfação tê-los aqui comigo, tá bom? Hoje nós vamos falar a respeito de um operacional, para quem já me acompanha, inclusive ali no grupo de estudos do Prefiro Renko Trader. Se você ainda não faz parte desse grupo, na descrição do vídeo está o link para que vocês possam estar ingressando nesse grupo, tá bom? Se trata do grupo aí do qual o pessoal muitas das vezes tem ali alguma coisa, até porque eu costumo postar lá algumas novidades que eu tenho, principalmente para o canal, até mesmo também com relação a lives aí que vira e mexe a gente tem feito e ao mesmo tempo tem compartilhado com o pessoal o link para poder estar participando conosco da sala ao vivo, tá bom? Hoje eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Esse operacional, de antemão operacional é que eu tenho estudado ele e confesso que é um operacional bem interessante, eu acredito que vai trazer um bom retorno, principalmente para aqueles que assim utilizarem da melhor forma possível, aliando-se o operacional ao gerenciamento de risco. Lembrando-se que o gerenciamento de risco é tão importante quanto o próprio operacional. Então é necessário que vocês venham ter noção disso, até porque muitas pessoas às vezes acabam entrando no mercado financeiro e não têm um gerenciamento de risco aí para que possa estar tendo uma vida longa no mercado. Então, é necessário que a gente venha ter primeiro gerenciamento de risco, segundo disciplina e é claro depois a estratégia para poder estar executando tudo isso aí, tá bom? Então vamos ao que interessa, tá bom? Antes de mais nada, né? Bom, pedir para vocês aí, para que vocês deixem o like de vocês aí, tá bom? Se possível, já faça isso agora, já deixa o teu like aí para que esse conteúdo possa estar alcançando mais pessoas. A gente vê aí que muitas pessoas acabam olhando o vídeo e muitas das vezes não deixa o like, tá bom? Isso aí é a única coisa que eu peço para vocês vocês possam estar me ajudando a alcançar mais pessoas e para que possam estar sendo beneficiadas aí também com o conteúdo que eu tenho compartilhado com vocês, tá bom? Vamos falar a respeito do Alpha Scalping, tá bom? É o operacional, tá bom? Que eu compartilho com vocês, que traz para nós aí essa regra de coloração aí, tanto verde quanto vermelha, tá bom? Dando condições para a gente poder estar pensando tanto na compra como na venda. Mas o que eu quero compartilhar com vocês primeiro, tá bom? É o formato do qual a gente vai estar se utilizando para poder estar trazendo aí o operacional para vocês, tá bom? Primeira coisa que a gente vai ter é o que é um gráfico limpo, é claro, tá bom? A gente vai ter esse gráfico limpo, ao mesmo tempo a gente vai buscar o gráfico de 60 minutos, tá bom? É o tempo gráfico que a gente vai utilizar para esse operacional, 60 minutos. É claro que o que eu passo para vocês aqui é apenas o que? Algo que eu estudo, que eu procuro tá lapidando para poder estar apresentando para vocês, mas é necessário que vocês venham fazer os próprios testes de vocês, tá bom? Eu acho muito importante isso, até porque isso aí traz mais confiança para vocês, para que vocês possam estar olhando lá no longo prazo, tá bom? Então, é necessário que vocês venham fazer os testes de vocês aí manualmente, para que vocês possam ter noção de como funciona o operacional e até mesmo o que pode se melhorar nele para que vocês possam estar se utilizando de repente outro tempo gráfico, 5, 10, 15, 30, e aí vai de cada um nos seus próprios testes aí, ver o que mais se adapta aí à necessidade de vocês e até mesmo o gerenciamento de risco, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, né? Já coloquei aqui no gráfico de 60 minutos, vou estar procurando pelo indicador, né, e pela regra de exploração, que eu vou estar deixando para vocês na descrição do vídeo, tá? Então vai ter o link aí, para que você possa estar se utilizando-se deles aí por um período aí de teste, a qual vocês vão estar tendo esse tempo aí para poder estar se familiarizando aí com a regra de exploração, com o indicador. Eu tenho novidades aí com relação à automação também, inclusive eu já estou mexendo com isso, mas tive um pequeno problema com a plataforma, não sei porquê. As ordens de venda não está plotando para mim quando é necessário, só está plotando as ordens de compra. Eu até entrei em contato hoje com a Nelogic e eu estou aguardando o retorno deles para poder estar vendo o que está acontecendo, porque até então o código está perfeitinho, porém as ordens não sendo plotadas. Então, são ordens stops, assim como também são ordens de compra stop também, tá bom? Então, por conta disso, as compras estão funcionando perfeitamente, porém as vendas não estão. Então, até amanhã eu acredito que eu devo ter um retorno deles aí, caso contrário, semana que vem, assim que eu tiver tudo certinho, eu também vou estar compartilhando com vocês aí essa questão. Mas de antemão, vamos estar com a regra de coloração para que a gente possa estar operando essa estratégia de forma manual, até porque ela só vai funcionar das 9 ao meio-dia. Então, ou seja, das 9 ao meio-dia e 1, essa regra de coloração ela
continua sendo plotada no gráfico de vocês e vocês têm a oportunidade de poder estar se utilizando-se dela para poder estar fazendo as operações, tá bom? Então, é visto que a gente vai fazer uma única operação no dia. A gente não vai passar disso daí, tá bom? Então, se na primeira regra de exploração que houve ali para mim, deu sinal, o que eu vou estar fazendo? Eu já vou estar buscando entrar nessa condição, caso ela seja satisfeita. Se porventura ela for satisfeita, eu fiz a minha operação ali, independente de gain ou de loss, eu encerro o dia ali somente nessa única operação. Então a gente não vai estender muito operacional no decorrer do dia. Vai ser somente ali nas primeiras horas, ali, ou seja, na parte da manhã, tá bom? Então aqui a gente já tem a regra de exploração plotada no gráfico, tá bom? Mas eu vou tirar ela aqui, ó, vamos estar excluindo ela aqui, tá bom? Vou estar excluindo aqui, inclusive, o indicador também, para que vocês possam estar vendo como que eu vou estar colocando ele aqui, porque ele vai ser necessário. Então, primeira coisa que eu vou fazer, deixo o gráfico normal aqui, tá? Para mim é indiferente, ele está nesse formato aqui, então vou pegar aqui, vou deixar o gráfico aqui nesse formato preto e branco e eu vou estar vindo com o botão esquerdo em cima do, melhor dizendo, o botão direito em cima do candle aqui, vou estar aqui, ó, inserir regra de exploração e eu vou procurar pelo alfa, tá bom? Scalping alfa, tá? Então eu vou estar pegando aqui também, juntamente com a regra de exploração, colocando aqui o indicador. Vou estar buscando aqui por alfa e eu vou colocar o indicador aqui também, que ele vai dar para mim aqui também essas informações ali, que são os pontos do qual eu vou estar se utilizando-se deles para poder estar entrando. Quando eu me deparo com ela na parte superior do candle, quer dizer que a mínima desse candle foi exatamente no 146,335. Se eu vir em cima do candle, eu vou ver lá que a minha mínima lá está exatamente no 146,335, tá bom? E o contrário é verdadeiro quando eu me deparo com uma situação onde eu tenho compra. Só que a diferença é que o indicador vai dar para mim aqui a informação que o fechamento foi exatamente no 147,780. Se eu colocar o mouse em cima do candle, eu vou ver que está lá, ó, exatamente a máxima do candle. E a marcação vai estar na parte inferior para mim. Mas, Johnny, como é que funciona o operacional, tá bom, pessoal? Eu vou compartilhar com vocês aqui como funciona o operacional, tá? Mas antes de compartilhar com vocês aqui a funcionalidade do operacional, eu quero até compartilhar com vocês aqui também algumas informações que eu acho relevante que vocês venham ter, que se trata exatamente das questões relacionadas ao desempenho do operacional em si, tá bom? Deixa eu pegar aqui, editor de estratégia, deixa eu pegar aqui exatamente esse ponto, vou estar vindo para esse aqui, tá? Deixa eu só pegar ele aqui, trago para cá, eu tenho esse e eu tenho esse daqui, tá bom? Que é o prêmio e o outro aqui que se trata do 130, 150, tá? Para quem chegou a ver uma postagem do qual eu fiz no canal lá, tá? No canal eu cheguei a postar para o pessoal lá algo relacionado ao operacional, do qual eu demonstrei para eles o que? A curva de desenvolvimento aí dentro de um período aí de um ano, tá bom? Então, ou seja, dentro de um ano, eu buscando aí como objetivo 150 pontos e eu tendo um stop de 130 pontos com uma única operação no dia, tá bom? Das 9 horas às 12 horas e 01, tá bom? 01, posso colocar aqui 01. Se eu quiser estender um pouquinho mais, aí vai de cada um, mas vou colocar aqui 01, beleza? Então tá, uma única operação no dia, encerrar a operação às 17h05 e eu tenho aqui o meu limite de perca diário de R$26, que se trata de uma única operação de stop, ou R$30, que se trata de uma operação relacionada a alguém, que se refere aos 150 pontos, tá bom? Então aqui eu tenho uma curva de desenvolvimento desse operacional aqui no período de um ano, tá bom? Ele está demonstrando para mim aqui um risco-retorno aqui com fator de lucro aqui de 3,81. Eu vou ter aqui alinhado ao fator de lucro aqui um índice de assertividade de 76,92, tá bom? Que é muito interessante, até porque se a gente levar em consideração que o risco-retorno meu, de quando eu ganho R$30 e quando eu tenho uma perca, eu perco 26,
Se eu tiver pelo menos 50% de assertividade no mês, isso me dá uma condição de fechar ainda positivo por conta de eu estar tendo um lucro maior do que minha perca. E aqui a gente vê que o fator de lucro é de 3,81. E a gente vai ter aqui, né, no período de um ano, um drawdown de 2,94, tá? Isso aqui é muito interessante a gente levar em consideração. A gente vai ver que o declínio entre topo e fundo foi de R$ 78,00. E a gente vai ver que trade também foi a mesma coisa. Minha maior operação vencedora foi de R$ 30,00. Minha menor operação aqui, ou maior dizendo, de operação perdedora foi 26 e 25. A gente vai ver que teve aqui o 35 e 30 aqui, que provavelmente é algum furo que deu aqui no profit aqui, que acabou gerando isso daqui. Mas, vamos lá. A gente vai identificar, tá bom? Que nesse período aqui a gente teve uma curva de desenvolvimento bem interessante, porém, eu vou trazer para vocês aqui algumas informações posteriormente que vai fazer eu sair desse daqui e ao mesmo tempo eu ir para esse outro aqui, justamente porque por conta de uma situação que eu acho mais interessante, de repente eu vim com vocês de antemão tá trabalhando nela, porque eu tenho que um stop e um alvo bem interessante, mas me dá mais certeza ainda do que o operacional realmente funciona, tá bom? Então logo eu vou estar explicando para vocês exatamente sobre isso, mas antes de falar a respeito disso daqui, a gente vai voltar lá, tá bom, para o operacional e eu vou explicar para vocês como que funciona o operacional. Então vamos lá, tá bom? Primeira coisa, né? Vamos aqui para o dia de hoje. A gente teve o dia de hoje aqui que não teve operação, tá? Para quem está vendo esse vídeo, hoje é dia 2/10 de 2025. Então, hoje não teve operação nenhuma. O dia de ontem teve uma única operação aqui e a operação ela acontece como, Johnny? Primeira coisa que eu vou estar procurando é o que? É por uma operação quando o sinal me der de 60 minutos na condição vermelha, o que? Plotagem de uma venda exatamente nesse nível que está dando aqui para mim, que é de 146,335, tá bom? Então eu coloco exatamente aqui o meu ponto de entrada na operação, tá bom? Então vai ser justamente o rompimento, tá bom? O interessante é o que? Buscar o rompimento, e esse rompimento vai me gerar aí um stop de 130 pontos e um alvo de 150 pontos, tá bom? Então, esse vai ser o objetivo. A gente vai ver que no dia de ontem, tá? Teve essa operação aqui, essa operação inclusive ela pagou no dia de ontem, tá? A gente vê que o mercado ele trabalhou aqui, depois ele desceu e pagou a operação quando teve o rompimento aqui. A operação do dia de antes de ontem não ocorreu. Teve uma outra operação exatamente nesse ponto aqui, que foi no dia 26, mas ela foi estopada. A gente teve operação aqui no dia 24, tá bom? Nesse dia 24 aqui, foi uma operação que, pelo relatório de performance, ela acabou sendo paga, mas aqui já entra um pouco aquilo que eu queria compartilhar com vocês com relação a algo que vai trazer para mim um pouco mais de tranquilidade e segurança no operacional, o que eu vou transmitir para vocês lá no final do vídeo. Isso aqui, exatamente isso aqui vai ser algo que eu vou utilizar como referência, tá bom? A gente vai ver que aqui teve o rompimento também, tá? 150 pontos ali, essa operação foi paga também, eu acompanhei ela, por isso que eu estou falando que ela foi paga. A gente teve outro rompimento aqui, tá bom? Então vocês observam que sempre vai estar trabalhando com um rompimento, tá bom? Então, se porventura chegou aqui no dia aqui, ó, ao meio-dia, coloquei minha ordem aqui, fechou o candle de 60 minutos, se a ordem não foi pega, então já aborto já e não faço mais nada no dia, tá bom? Como aconteceu exatamente aqui, olha, aqui 11 horas, deu essa operação aqui, o mercado não pegou, então não faz mais nada, aqui não faz mais nada, o mercado aqui ainda pegou, tá bom? Deu uma entrada aqui, a gente vai correr para trás aqui, a gente vai ver que o mercado veio aqui, deu uma entrada aqui também, tá bom? Então sempre no rompimento. Aqui o mercado não chegou a acionar o gatilho de entrada, tá? E a gente vai sempre utilizar isso daí, tá bom? É claro que vocês podem estar fazendo os backtests de vocês aí, tá bom? Inclusive estou deixando rolando aqui em cima aqui no Profit Ultra um backtest relacionado ao operacional que vai estar buscando o quê? Algo mais, vamos assim dizer,
mais refinado e filtrado. Por quê? Porque ali eu tenho o Profit Ultra rodando para mim tique a tique. Ou seja, enquanto o preço está rodando aqui, ele vai estar rodando tique a tique o que aconteceu o preço, justamente para poder me dar informação referente ao candle, tá bom? Porque daí eu tiro essa dúvida aqui. Ah, será que esse operacional aqui pagou mesmo? Se eu não coloco no tique a tique, como eu cheguei a fazer, ele me deu aqui que o operacional pagou. Mas se eu coloco para rodar no tique a tique, eu vou ter a certeza realmente de que o operacional pagou ou não, tá bom? Então, aqui a gente está falando a respeito do rompimento, tá? Que inclusive se trata daquele formato do qual eu demonstrei para vocês lá no primeiro gráfico. Porém, eu vou falar para vocês exatamente agora de um outro modelo, tá bom? Então, vamos já voltar para o relatório aqui, para que eu possa estar já falando para vocês, para a gente já poder ir já direto para outro modelo. Então vamos lá. Primeira coisa, né? A gente estava falando a respeito desse modelo aqui, que é o modelo do qual estava falando do 130 e 150. Então é necessário que vocês venham estar fazendo os testes de vocês aí. Deixa eu só voltar aqui, que é esse daqui. O outro ali é em outro tempo gráfico. Deixa eu pegar aqui. Inclusive, deixa eu até fechar esse aqui. Esse aqui é o dos meus mentorados. E esse daqui é o que está rodando aqui agora. Então tá bom. Então a gente tem ele aqui, tá? Então vamos para o gráfico aqui de operação. Vamos estar vendo aqui ele rodando aqui para nós. A gente já vai identificar aqui as entradas que ele deu. Tem o caso de ontem, entrou aqui em rompimento, pagou aqui. Ele chegou a entrar aqui, pagou aqui. A gente vai ver que ele entrou aqui, pagou aqui. Entrou aqui, pagou aqui. Entrou aqui, estopou aqui. Entrou aqui, estopou aqui. Entrou aqui, pagou aqui embaixo, entrou aqui, pagou aqui em cima. Mas tá, o que eu queria demonstrar para vocês é o que? É que é necessário que vocês venham fazer os próprios backtests de vocês, justamente porque eu não tenho 100% certeza, 100% certeza de que realmente o mercado, quando pegou essa entrada aqui, não veio aqui e me estopou. Por quê? Porque o mercado pode ter feito esse movimento quando entrou aqui na operação de rompimento e ter voltado, mas o mercado ainda tem para mim aqui no backtest que foi pago. Então fica aquele negócio. Tenho certeza ou não tenho certeza? Então, por via das dúvidas, eu prefiro fazer diferente. Eu prefiro ter algo que me dê mais certeza por conta de eu estar colocando o meu capital em risco do que eu trabalhar um pouco com o achismo. Então, por isso, eu prefiro que vocês venham fazer os backtests de vocês, tá? Até se for possível, vocês trazer para mim um feedback, tá bom? O grupo tá aí de estudos do Prefiro Renko. É interessante que vocês tragam feedback para eu poder ter noção de como vai estar funcionando, para que eu possa, de repente, estar vendo até um aperfeiçoamento. Não, John, eu fiz com outra ordem oco, achei mais interessante, ficou bacana isso aqui, então mudei e é assim que eu estou fazendo e está funcionando muito bem. Beleza, tranquilo, isso aí é interessante porque a gente, querendo ou não, vai ajustando o operacional. E eu estou aí aberto aí a críticas também, tá pessoal? A dúvidas, sugestões, então fiquem à vontade de estar compartilhando comigo, até porque o intuito aqui é melhorar, tá bom? Então vamos lá. Então aqui pagou, beleza, mas tá, Johnny, o que a gente pode fazer aqui? O que eu fiz para poder melhorar isso daqui? É claro que quando eu procuro adaptar algo para que tenha mais filtro e ao mesmo tempo tenha um pouco mais de segurança, a rentabilidade ela vai diminuir um pouco. Isso aí é certo. Então eu estou aqui falando de um risco retorno aqui no fator de lucro de 3,81, para algo que vai trazer para mim agora, vamos lá para o outro modelo aqui, para o editor. Deixa eu voltar para o Premium aqui agora. Deixa eu pausar aqui e vou colocar para rodar novamente. Volto para o gráfico aqui e vamos ver aqui o outro modelo que vai trazer para mim aqui um risco retorno de 4,15, que é até melhor do que o anterior, porém eu sei que o meu stop ele vai ser um pouco maior do que o anterior. Por que vai ser um pouco maior do que o anterior? Deixa eu até pegar aqui e já tirar exatamente o fator de perca aqui, ó. Esse aqui de perca, eu vou tirar ele, porque tá errado. Então, espera aqui, eu vou tirar esse perca aqui, porque ele não vai ter.
e eu vou colocar somente esse aqui, que é o de ganho, que é 40. Então, vou ajustar um pouco aqui. Vou colocar esse daqui e vamos ver aqui que realmente mexeu aqui agora. Agora sim, agora tá certo. É 1,86. Esquece aquele um lá que eu comentei anteriormente ali, de 4 ponto alguma coisinha, porque estava errado aqui. Embora eu fiquei surpreso com o que aconteceu ali, mas estava errado, não era aquilo ali não, tá pessoal? Então vamos para cá. 1,86. Caiu o meu percentual, tá? De fator de lucro, tá bom? Tava com fator de lucro ali, que vocês viram que era diferente, era 3 ponto alguma coisinha, caiu para 1,86, mas ainda assim eu tenho uma assertividade de 79,26. Ah, o meu prejuízo ele pode ser um pouquinho maior devido às operações, devido ao stop ser um pouco mais longo? Sim, mas eu tenho uma filtragem e uma certa, vamos assim dizer, maior garantia de que o stop realmente ele vai acontecer naquele ponto ali e a saída também vai acontecer. Por quê? Porque o operacional ele muda aqui agora. O que eu vou estar fazendo no operacional? Eu vou estar colocando somente uma ordem de 40, que vai ser o meu gain, tá bom? Vou zerar isso daqui, tá? E o meu stop? Onde é que vai ser o meu stop? O meu stop, quando eu falo de uma venda, o meu stop ele vai ser na máxima do candle. Então, um exemplo do dia de ontem. Vamos pegar aqui o dia de hoje, não deu entrada, o dia de ontem. Dia de ontem, eu coloco minha ordem aqui e eu tenho um alvo de 200 pontos. Tenho um alvo de 200 pontos aqui. Pronto. Acionou o meu alvo, saí da operação, não faço mais nada no dia. Uma única operação. Se porventura eu entro nessa operação aqui, qual vai ser o meu stop dessa operação aqui? Olha, observe que o meu stop nessa operação ele é um stop alto, ele é um stop de 860 pontos. Tá, até aí ok. Então eu já sei que se eu tenho um stop de 860 pontos, então necessariamente 860 pontos vai trazer para mim aí, ponto 20, um stop de R$ 172. Então eu tenho que colocar isso aí já no meu gerenciamento de risco. Se eu opero com um único contrato, então é necessário que eu venha ter noção que eu tenho que ter um gerenciamento de risco adequado para poder estar buscando, caso eu seja estopado, esse 860, sem que venha afetar os meus próximos trades, os meus próximos dias. E eu vou falar um pouco a respeito de gerenciamento de risco para vocês, até porque, por incrível que pareça, tem muitas pessoas que ainda não sabem fazer gerenciamento de risco. E isso é muito importante que vocês venham ter noção e até mesmo possam estar fazendo. Johnny, vamos dizer que o mercado não pegou o meu alvo e ele continuou descendo aqui, ou está batendo cabeça, mas não pegou o meu alvo. O meu stop, a partir do momento que fechou esse candle aqui e ainda não pegou o meu alvo, o meu stop ele vem para a máxima do candle anterior. Então, fechou esse aqui, vem para esse, fechou esse aqui, vem para esse. Até que ou pegue o meu stop ou pegue o meu alvo de 200 pontos. Nesse dia que não teve operação, nesse dia que teve uma operação, a gente vai ver que o stop ele aconteceu. Onde é que foi o meu stop? Observa que a entrada foi aqui e o stop ele se deu aonde? Exatamente nesse ponto aqui, ó. Porque quando fechou esse candle aqui, meu stop veio para esse. Não pegou aqui o stop e não pegou o alvo. Então fechou esse candle aqui, meu stop vem para cá. Então, opa, esse aqui veio aqui, abriu e buscou o stop. Então, um stop de 195 pontos e eu não faço mais nada nesse dia. E a gente vai trabalhando os próximos dias. E a gente vai ver que nesse dia teve uma entrada aqui nesse ponto, 147.380, e o mercado chegou ali a pagar o nosso alvo. O mercado chegou ali e pagou o nosso alvo. Vamos para o próximo aqui. O mercado veio aqui, chegou a pagar o nosso alvo, stop seria aqui embaixo. Aqui a mesma coisa. O mercado veio aqui, pagou, o stop seria aqui em cima. Por que eu acho mais interessante eu trabalhar nesse formato aqui? Porque principalmente o índice ele trabalha muito preço. Então, muitas das vezes acontece a gente sofrer muita violinada. Então, quando a gente se depara com o índice, a gente tem que pensar que para o índice, a maioria das vezes eu prefiro deixar às vezes um alvo um pouco mais longo do que um alvo curto. Até para quem já me conhece, até para os alunos mentorados aí, que operam índice comigo aí, que já se utilizam do operacional, sabe que o nosso risco retorno no índice
ele é de 100 pontos para um stop de 300. E a gente tem um índice de assertividade muito grande. Por quê? Porque a gente acerta mais e perde menos. Por mais que quando a gente perde 300 e quando ganha, ganha 100, ainda assim a gente consegue fechar a conta e ter uma boa rentabilidade no mercado financeiro. E é claro, gerenciamento de risco, disciplina, para que a gente possa estar colocando as coisas para funcionar. Aqui a mesma coisa, deu uma entrada aqui, tá bom? Stop aqui embaixo, alvo de 200 pontos, pagou, não faz mais nada. Aqui não deu entrada, aqui deu entrada, stop na mínima do candle e alvo aqui em cima. Então a gente vai se deparando com esse perfil de entrada, com esse perfil de operação, tá? Aqui é a mesma coisa, a entrada foi aqui, olha, exatamente no primeiro candle. A gente teve ali a entrada, ou melhor dizendo, era a compra aqui, esse dia não teve entrada, desculpa aí. Aqui a gente não teve, ou melhor dizendo, teve uma entrada aqui, tá bom? Nesse dia aqui, 335, tá lá. 335, stop era aqui em cima, veio aqui para cima aqui, ó, esse aqui. Beliscou o alvo lá, que seria a mínima de 145. O alvo estava exatamente no 135. Beliscou e tirou aqui, ó. Então tirou aqui com stop bem pequeno ali, mas tirou. Teve a entrada aqui nesse ponto aqui, né, que pagou lá, stop estava aqui embaixo. Então assim é o operacional, tá pessoal? Então se resume o que? Há dois modelos que eu quero que vocês de antemão teste o modelo 130 e 150, mas na conta simulador. Não vão fazer isso na conta real, pelo amor de Deus, tá bom? Lembrando-se que isso aqui não é nenhuma indicação de compra ou de venda de ativo, algo do tipo, que eu estou passando para vocês. É um operacional para que vocês possam estar testando e até mesmo validando ele, tá bom? Então, a gente tem aí ele no formato 130 e 150, para que vocês possam estar se utilizando. Tanto um quanto o outro vai ser das 9 até ao meio-dia e 1 no gráfico de 60 minutos. Então a gente tem aí 130 para 150 de ganho. A gente tem aqui 200 pontos de gain para o stop na mínima quando comprado e o stop na máxima quando vendido. E a gente vai acompanhando para que ou saia no gain ou saia no stop. Então se eu entrei aqui exatamente nesse ponto aqui, então se não atingiu o meu alvo ali, meu stop vem para cá, meu stop vem para cá e assim vai acompanhando as mínimas aí quando eu tiver comprado. E a mesma coisa no vendido aqui, tá bom? Se não chegou a pegar o meu alvo, eu vou acompanhando. Como for o caso aqui, deixa eu ver aqui. Não, aqui chegou a pegar já logo em seguida também. Aqui vamos ver, aqui chegou a pegar aqui, ó. Essa aqui a entrada pegou aqui, ó, de venda. Essa entrada de venda ela pegou aqui, então tá, não pegou o alvo, não pegou o alvo. Então meu stop veio para cá, não chegou a pegar o meu stop ainda, meu stop veio para cá. Então nessa operação aqui, eu entrei aqui e eu teria levado um stop de 225 pontos exatamente aqui. Então é assim que funciona o operacional, tá bom, pessoal? Mesmo assim, né, a gente observa que por mais que ele venha dar stop para nós aí, por mais que o stop não vai ser tão curto quanto era o 130, 150, ainda assim eu compartilho com vocês algo que eu acho interessante. Vou trazer para vocês aqui no meu outro monitor esquerdo aqui, deixa eu compartilhar com vocês, que é exatamente o que? Essa planilha aqui, tá bom? Essa planilha eu fiz manualmente, vocês podem estar observando aí que eu fiz manualmente, mês a mês, tá bom, pessoal? Então, observa-se que no mês de janeiro, ó, todas as operações, operação de venda, de compra, quantidade de contrato, preço de entrada, preço de saída de cada operação, qual foi o meu alvo, qual foi o meu stop. Então, ou seja, no mês de janeiro foi 450 pontos, tá bom? Tive um stop ali de 520, tive um de 365, tive um de 665, mas no final das contas eu fechei com 450 aqui no mês de janeiro, tá bom? Isso aqui é algo que eu estou compartilhando com vocês, que foi feito tudo manualmente para que vocês possam ter noção, tá bom? Então aqui é bem fiel e aí eu tenho um pouco mais de convicção do que eu estou falando, porque é na máxima e na mínima o stop e o alvo é 200 pontos. Então, ou seja, se atingiu lá, não tem para onde correr. Então, aqui a gente teve aqui o mês de fevereiro, que fechou com 1.540 pontos. Tivemos o mês de março, que fechou com 1.355 pontos. Tivemos o mês de abril, que fechou com 590 pontos, tá bom? Deixa eu aumentar aqui um pouco mais. Tivemos o mês de maio, que fechou com 1.200 pontos. Tivemos o mês de junho, que fechou com menos 460 pontos.
Tivemos mês de julho que fechou com 1.110. Então aqui está as quantidades de operações, vocês vão ver que são poucas operações no mês. Tivemos aqui o mês de agosto, que fechou com 725 pontos. Mês de setembro com 1.070 pontos. Vou aumentar aqui também. Tivemos o mês agora de outubro que iniciou, tá bom? Que está com 200 pontos. Então foi a entrada e a saída na condição de venda. E a gente tem um saldo total aqui que seria o quê? Do mês de janeiro até a presente data, né? Que no caso se tratando de hoje, 2/10/2025, a gente tem a somatória de 7.780 pontos. Se a gente for calcular isso aqui hoje, 7.780 pontos vezes ponto 20, a gente está falando de R$ 1.556 dentro de 9 meses aí de operação, tá bom? Mas o que me chama a atenção aqui, isso aqui é bem interessante, até que eu compartilho com vocês, deixa eu trazer minha câmera para cá aqui, eu não tinha notado isso, é que se a gente parar para analisar, observa bem aqui o mês de janeiro aqui, ó, foi um caso aqui que eu acredito que nele aconteceu isso. Até o dia 10/1, eu já tinha feito 1.200 pontos. Essa é importante a gente anotar todos os trades que a gente faz. Porque, olha, quando passou no dia 10, eu tive uma perca, eu tive mais 2 ganhos, tive mais 2 percas, tive mais um ganho, fechando 450 pontos. E analisando todos os meses, eu comecei a observar que, se porventura eu buscar 1.200 pontos no mês, 1.200 pontos no mês, eu teria fechado dentro desse período de 9 meses aqui com exatamente 8.055 pontos. Eu teria fechado com uma quantidade de pontuação maior do que essa daqui e eu estaria me expondo menos a um risco. Por quê? Porque se a gente for ver aqui, olha, em janeiro já aconteceu isso, então teria dado aqui já 1.200 pontos. Fevereiro, a gente vem aqui, olha, até o dia 18 ali, foi 10 dias, ou melhor dizendo, foi 10 dias não, foram 7 dias de operação ali. Teria dado 1.400 pontos, então eu teria trabalhado só até aqui, 1.200 pontos, já não precisava operar mais nesse mês. A gente vai aqui para o mês de março. Se eu pegar o mês de março aqui, a gente vem aqui, deixa eu ver aqui, deu 1.100 pontos. Então aqui não, aqui não, aqui não. Aqui, ó, exatamente aqui, ó, já teria fechado minha meta, não precisava estar fazendo essa última operação. A mesma coisa, a gente vai para cá, aqui não teria para onde correr, teria que continuar operando mesmo. Mês de maio também não é diferente, a gente vai ver que o mês de maio fechou com 1.200 pontos, então já teria finalizado aqui. A gente vai para o mês de junho, não tinha para onde correr mesmo, então foi menos 1.460. Esse mês fechou com 1.110. Se eu pegar aqui, ó, eu teria fechado já com 1.200 pontos. Aqui, ó, não precisava nem ter corrido esses riscos aqui, ou seja, ter ficado mais exposto ao risco nessa situação aqui, porque aqui, exatamente nesse ponto aqui, eu já teria batido meta e precisaria estar operando mais. Vamos aqui para o mês de agosto. Vamos ver aqui, 800 e pouco. Não, aqui não teria ponto de correr mesmo não, então eu continuaria operando e fecharia o mês com 725. Setembro, mesma coisa também, não teria para onde estar correndo. Deixa eu ver aqui, ó, se eu fechasse com 1.000, aí ó, tá aqui, ó. Se eu buscasse 1.200 pontos, eu não teria tomado esse stop aqui no dia 26 aqui, justamente por quê? Porque aqui eu já teria atingido a minha meta, não precisaria estar operando mais. Então, observando bem, se eu for buscar 1.200 pontos no mês, é interessante que a gente venha perceber que a gente fecharia aí esses 9 meses com 8.055 pontos. Agora eu vou falar de algo muito importante para vocês possam estar entendendo, tá bom? Vamos lá. Johnny, como a gente observou aí, os stops eles são um pouco maiores. Visto que eles são um pouco maiores, eu peguei todos esses stops aqui, tá bom? E eu somei todos eles, tá bom? Foram 18 stops nesse ano, tá bom? Que o operacional teve, 18 stops. E a somatória desses 18 stops deu 7.410. Então tá, 7.410.
que eu peguei? Eu peguei esses 7.410 e dividi ele exatamente por 18 stop, que deu para mim 415 pontos. O que eu vou fazer com esses 415 pontos? Vamos lá. Stop. Deu 7.410 PTS. Vamos lá. Vamos colocar aqui. PTS. São 18 dias de stop. Beleza. Opa, sumiu aqui o negócio aqui. Vamos lá. 18 dias de stop. O que está acontecendo aqui? Não está escrevendo? Mas vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver se eu jogo aqui pelo bastão. Vamos aqui. Vamos lá. 7.410. 7.000. Agora sim. 7.410 pontos de stop em 18 dias. Beleza. Pega esses 18 dias aqui. 7.410 dividido por 18 dias é igual a 415 PTS. Vamos chegar no raciocínio que eu quero que vocês entendam com relação a gerenciamento de risco. Então tá, dentro de 9 meses eu tive 18 dias do qual eu tive operações negativas. Somando esses 18 dias, deu 7.410 pontos de stop. Se deu 7.410 pontos de stop, dividido por 18, deu 415. 415 equivale a quanto? A R$83. Então, ou seja, 415 PTS são igual a R$83. O que eu vou fazer com esses R$83 então? Agora eu vou fazer o gerenciamento de risco para poder ter algo que me dê uma condição de poder estar operando por uma sequência de dias a ponto de não perder a minha conta. Então, vamos calcular aqui. Se eu quero trabalhar com um percentual maior de assertividade e ao mesmo tempo de forma mais conservadora, eu vou pegar o quê? Vou pegar esses 83 vezes 15, que vai dar para mim o quê? 83 reais vezes 15 dias, que é igual a R$1.245. Então, ou seja, eu tenho que ter no mínimo aqui, para poder estar operando esse operacional aqui, uma conta, ou seja, capital necessário para o operacional. Qual é o capital necessário para o operacional? R$1.245. Por quê? Porque se eu tenho R$1.245, isso me dá R$1.245 dividido por 83, me dá a condição de poder estar operando e ao mesmo tempo para poder perder esse capital de R$1.245 com um índice de erro no operacional de 15 dias seguidos. Ou seja, para eu perder esse valor que eu tenho investido aqui de R$1.245, eu preciso perder 15 dias seguidos. Ou seja, você pegar esse dia aqui, ó, por exemplo, ó, do dia 3, ou seja, vamos pegar 13 dias. Aqui, ó, você pegar esse aqui, ó, esses 13 dias aqui, ó, e você perder eles um em seguida do outro. Ou seja, você pegar, além desses 13 aqui, mais 2 dias aqui e perder um atrás do outro, para poder acabar com todo esse valor aqui de R$1.245. Então, eu calculo que é um gerenciamento de risco até interessante a levar em consideração. Por quê? Porque é como eu mencionei com vocês. Tem dias que você não vai levar um stop de 415 pontos, que nem eu falei ali.
tem dias que vai ser 520, tem dias que vai ser 365, tem dias que vai ser maior, 665, tem dias que é 260, tem dias que é 245, tem dias que é 800, tem dias que não vai ter nenhum ali, tem dias que é 675, mas eu estou buscando o quê? Uma média. Então a minha média é exatamente essa daí, de 415 pontos. Então, tendo isso já em consideração, eu posso olhar para o operacional e ver até onde eu posso ir. Então não adianta eu chegar aqui com R$ 300, R$ 500 e colocar o operacional para funcionar, porque querendo ou não você pode muito bem acabar com a tua conta e com o teu capital por conta de uma falta de gerenciamento que de repente você não fez. E isso é muito importante de levar em consideração. Então, se porventura eu não tenho esse capital aqui, eu vou ser mais sincero com vocês. Se eu fosse vocês, não colocaria nem isso daqui, colocaria no mínimo R$ 1.500. R$ 1.500 para poder estar operando um contrato de índice. Porque isso aqui me dá ainda um pouco mais de folga. Então, R$ 1.500 que eu peguei, R$ 1.500, 1.500 dividido por 83, estou falando de 18 dias. 18 dias de percas seguidas para me poder acabar com esse capital, para me falar assim, não, olha, eu operei 18 dias de perca. E só assim acabou que não deu certo e foi tudo pro vinagre, isso e aquilo. Rapaz, tem que ser muito azarado. Me desculpa, mas tem que ser muito azarado. Para tomar 18 dias de stop seguidos, tem que ser muito azarado. E dificilmente isso vai acontecer. Então, se porventura você tem interesse em estar vindo para o mercado financeiro, de repente você está aí numa situação delicada de qual só perde, só não é um ganho, empata isso e aquilo e só patina. Então, dá esse voto de confiança aí, tá bom? Pega esse operacional, pega um valor aí de R$ 1.500. Se porventura você não tem esse valor aí, rapaz, me chama aí, ó. Eu opero por mesa proprietária que me dá condições muito boas de poder estar operando por eles. Eu tenho aí, ó, mesa que me dá um capital aí de 3 mil para poder estar operando. Tenho mais outras que me dá um capital de 10 mil para poder estar operando. E aí eu utilizo-se do capital deles, invisto um valor bem menor, não tenho preocupação com prazo de aprovação, isso e aquilo. Então, querendo ou não, eu trabalho com um investimento menor, eles me capitalizam, eu faço teste sem pressa, porque não tem período de aprovação, então eu posso fazer no meu tempo. E aí, querendo ou não, eu acabo fazendo com que a minha rentabilidade acaba crescendo aí. E eu faço nada mais, nada menos que um trade só na compra de um plano, na aquisição, algo do tipo. Mas se porventura não quer fazer, não conheço mesa, não sei como funciona a mesa, isso e aquilo. Então, beleza. Tá operando na conta real? R$ 1.500 é o mínimo para poder estar operando com um mini contrato esse operacional. Vai de você agora fazer os seus próprios testes, você validar isso daqui, tá bom? Porque aqui está as minhas palavras, do qual eu compartilho com vocês com uma enorme dedicação aí, porque não é fácil, tá? Você pegar e vir entregar aqui para vocês tudo isso daqui, olha, mão, um a um. Pensa só, você tem que planilhar tudo isso daqui, colocar se é comprado, se é vendido, colocar a quantidade de contrato, entrada, olha, eu entrei aqui, saí aqui, me pagou 200 pontos. Então, ou seja, olha só, mês a mês você tem que fazer isso daqui, ó, para poder entregar para vocês aí de mão beijada. E às vezes, muitas das vezes, as pessoas ainda não dão valor. E mesmo assim, eu entregando tudo isso daqui para vocês, eu ainda oriento vocês a rodar o gráfico, olhar para trás, estudar e ver, e se dá para melhorar, melhora, se tem ideia, traz para a gente, isso e aquilo, porque a gente está aqui para somar, pessoal. A gente sabe que esse mercado não é fácil, tá bom? Mas é um mercado do qual eu costumo falar com meus amigos, inclusive, que se a gente se dedicar e se a gente tiver disciplina, tiver um gerenciamento de risco, dá para poder ter um retorno, dá para poder ter uma rentabilidade interessante. Mas depende mais de nós do que simplesmente de um operacional como esse daqui. Às vezes a pessoa pega um operacional desse daqui, taca ali pau e simplesmente acha que é só comprar e vender. Não, não é assim. Precisa de disciplina, precisa de gerenciamento de risco. Eu estou entregando para vocês aqui um gerenciamento de risco, às vezes que muitas pessoas até então não sabem nem por onde começar, algo do tipo. Eu estou entregando mastigado para vocês algo aqui que, se vocês levar a sério isso daí, vocês podem estar tendo uma boa rentabilidade aí. E quando eu falo aqui, pessoal, olha só, vamos agora com uma matemática simples agora.
Se porventura eu estivesse trabalhando aqui, ó, sem respeitar aqueles 1.200 pontos de meta no mês que eu mencionei com vocês lá, que se eu tivesse respeitado aquilo, eu teria uma quantidade de valor maior do que essa que eu tenho aqui, ó, de 7.780. Se eu pegar esse 7.780 vezes 0,20, que é o valor do índice, eu vou ter quanto ali? 7.780,20 vezes 1.556. 7.780 vai ser igual a, olha aí, R$ 1.556. Isso aqui é o valor que dentro de 9 meses, mais um mês aqui, né, um dia de outubro, tá bom? Que está considerando aqui, que eu teria aqui, ó, já de rentabilidade nesse operacional aí dentro desses meses. Então pensa só, olha só, o quanto já não teria rendido um capital de R$ 1.500 dentro de 9 meses. Já 100% desse capital já. Eu teria ele já comigo. Então calcula-se que se a gente dividir isso daí por percentual, a gente está falando nada mais nada menos de, deixa eu só pegar aqui, 1.500 dividido por 1.556. A gente teria aí vezes 100. Isso, 103% dividido por 8 meses, né? Porque 8 não, 9 meses. Dividido por 9 meses, nada mais ou menos que 11% ao mês, 11,5%. Muita coisa, cara. Muita coisa, muita coisa mesmo, gente. Olha, para vocês, você tirar 11%, 10% ao mês no day trade não é pouco. Sai dessa ilusão de querer ganhar 30, 40, 50% no dia ou no mês no day trade, que isso aí só faz a gente ir para trás e a gente fazer loucura, acabar com tudo que a gente tem. Então não seja ganancioso, busque pouco, mas de forma consistente e olhando o longo prazo, que no final das contas a conta vem e ela fecha, tá bom? Então é isso que eu queria entregar para vocês, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo aí para vocês o link para que vocês possam estar baixando aí essa regra de exploração, que vocês possam estar se utilizando-se dela, tá bom? Essa regra de exploração, ela vai ficar disponível para vocês aí até o segundo sábado do mês de novembro, tá bom? Então, ela vai estar disponível para vocês poderem estar utilizando-se dela. Em seguida, a gente vai estar compartilhando com o pessoal que é membro do canal e ao mesmo tempo também, assim que eu regularizar a parte de automação que eu preciso resolver com a própria Nelogic, até porque eu não sei por que motivo está acontecendo. No rodar ela não roda, mas aqui no backtest ela funciona. Então vocês observam que aqui no backtest, olha, se eu pegar aqui e compartilhar com vocês, vocês vão ver que no backtest ela está funcionando perfeitamente. Vendeu aqui, saiu com 200 pontos, o stop estaria lá na máxima lá. Ó. Vamos ver se a gente pega um aqui que levou um stop aqui, só para a gente poder dar uma olhadinha aqui. Vocês vão ver que aqui está funcionando perfeitamente. Mas na hora que eu coloco para rodar, a ordem não está plotando no gráfico, tá? Então olha aqui, ó. Vendeu aqui, como não atingiu o alvo, ele veio aqui e pegou a máxima desse candle aqui, ó. Então ele saiu aqui exatamente nesse ponto aqui onde foi stop. Então tanto o alvo está pegando de 200 pontos tranquilamente, como a ordem de stop também está funcionando nas duas pontas aqui. Porém, eu deixo para rodar aqui normalmente e não está rodando por conta de algum bug aí na própria Nelogic, que eu acredito que eles vão estar resolvendo isso daí, tá bom? Bom, pessoal, é isso que eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Queria dizer para vocês que é um grande prazer tê-los aí comigo, tá bom? Até o que eu estava falando aqui, estava lá na outra tela lá, me desculpem aí, mas o que eu queria demonstrar para vocês era que é o gráfico, quando eu estou falando para vocês que aqui funciona normalmente, porém na hora que eu coloco para rodar no pregão mesmo, ele não está rodando as partes de venda, só está comprando. Porém, no gráfico, a venda ela continua plotando para mim normalmente. Então, é alguma coisa na Nelogic que precisa ser corrigida aí para que a ordem possa ser plotada no gráfico, no pregão ao vivo, tá bom? Então, aqui no backtest, plota normal, tem a saída aqui, como aqui foi o stop que eu estava comentando, foi exatamente esse ponto aqui, ó. Respeitou normalmente, comprou aqui, saiu com 200 pontos.
Na ponta da venda aqui também, ó, vendeu aqui, stop era aqui na máxima, não pegou stop nem aqui, então pegou o alvo aqui embaixo, está funcionando normalmente no backtest. Porém, no pregão real, as ordens de venda não está acionando, está tendo falha somente na ponta da venda, e deve ser uma coisinha na lógica que provavelmente ele já deve estar procurando resolver, tá bom? Pessoal, é isso aí que eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Se você ainda não deixou o seu like, a sua curtida, então deixe para mim aí, para que a gente possa estar compartilhando esse conteúdo com mais pessoas e ao mesmo tempo aí, alcançando mais e mais os outros aí para que possa ser beneficiado também. Usem com moderação esse operacional. Sinceramente, é um operacional que infelizmente acaba caindo na mão de alguns que podem inclusive estar vendendo, porque eu já me deparei com pessoas que infelizmente já estavam comercializando o operacional que eu já venho compartilhando com vocês aí, mas eu não posso estar, vamos assim dizer, penalizando aqueles que se utilizam-se de boa fé do operacional por conta de poucos que acabam comercializando algo do tipo operacional que a gente tem trazido para vocês aí de forma gratuita, principalmente o free aí. E eu já me deparei com isso, tá bom? Pessoas que já compartilhou comigo, que estavam vendendo isso e aquilo, mas cada um no seu quadrado, beleza? O que eu quero é que vocês usem com moderação, que vocês sejam beneficiados mesmo, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, porque eu sei que essa profissão não é fácil, tá bom? Exige mais de nós do que do mercado mesmo, porque é uma luta constante com sentimentos, emoções, desejos, realizações que a gente procura ter no dia a dia, para com a família, isso e aquilo. Então, o que eu quero é o bem de vocês. Então, usem com moderação. Se tiver sugestão, crítica ou dúvida, deixa no comentário. E um grande abraço para vocês. Não esqueça de deixar curtida aí, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau.